A paz do Senhor Jesus, que Deus venha te abençoar e que você possa guardar essa palavra de reflexão, essa mensagem que traz edificação. É importante guardar. O mais importante de tudo isso é viver a palavra. Eu quero trazer aqui no livro de Oséias, capítulo 6 e o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Queridos, se formos no profundo estudar essa palavra, a gente vai aprender muita coisa nesse livro. A gente vai trazer para a nossa vida uma edificação muito grande. É importante conhecer a palavra. É importante conhecer a vida do autor, do profeta Oséias, melhor dizendo. E o profeta Oséias, ele vai profetizar, ele vai protestar, ou seja, ele vai com aquilo que Deus mandou que ele fizesse, ele então fez. Ele protestou contra o pecado do Reino do Norte. Ele foi um homem que pregou sobre o arrependimento sincero. Às vezes, as pessoas acham que podem pecar e depois fazer alguma coisa externa, como pedir perdão, fazer algumas orações, pagar o dízimo e frequentar todas as reuniões da igreja para consertar seus pecados. Embora essas coisas, sem dúvida, sejam importantes, o arrependimento é um processo muito mais profundo. Pois é, queridos, ele ensina que o arrependimento tem que ser profundo. Prossigamos, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando você sai do natural e vive sobrenatural, você então passa a entender o que Deus quer na sua vida. Deus, ele quer trabalhar no profundo do teu coração. Deus, ele quer mudar toda a sua história. Deus, ele quer trazer no teu coração a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Ele quer trazer no teu coração, em sua vida, a presença dele. Então, queridos, é necessário renúncia. É necessário muitas vezes renunciar à sua própria vontade, negar-se a si mesmo. O próprio Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É assim que a palavra de Deus tem ensinado. É assim que a palavra de Deus vem ensinando. Então, queridos, o arrependimento tem que ser profundo, tem que ser sincero. Davi, ele teve uma experiência com Deus. Davi, ele viveu o sobrenatural. Ele saiu do natural. Ele viveu o sobrenatural. Não adianta você falar que conhece, é importante conhecer. Não adianta só conhecer. É necessário você carregar no teu coração, viver. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A renúncia é o primeiro passo. O reconhecimento é outro passo. Você agora viver uma novidade de vida, uma verdadeira experiência com Deus, a verdadeira paz que excede todo entendimento, aí sim você começa
a entrar no sobrenatural. Deus, ele quer mudar a sua vida. Deus, ele quer mudar a sua história. Mas ele quer encontrar, ele quer achar lugar no teu coração. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta do teu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus, ele só age na sua vida se você permitir. Se você verdadeiramente reconhecer ele como o único e suficiente Salvador. É importante todos os dias nos converter através da palavra. E é a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, que muda toda a sua história. Deus mudou a história de muitos profetas. Deus mudou a história de muitos que se acharam incapazes. Como Deus tomou o profeta, por exemplo, Amós, que trabalhava no campo, e ele nunca imaginaria que ia ser chamado por Deus para ser profeta, para profetizar contra os pecados de Judá, contra o reino do norte e o reino do sul. Oséias não é diferente. Oséias também, ele, além da experiência dele com Deus, ele fez a mesma coisa, ele profetizou contra os pecados de Judá, contra os pecados do reino do norte. Então, queridos, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é verdadeiramente ser íntimo dele. Ser íntimo dele. Você é muito especial para Deus e ele tem um propósito na sua vida, mas para que ele realize tanto o querer quanto o efetuar, depende de você. Você tem que dar o primeiro passo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, você lança sobre ele, você descansa nele, você agora é guiado por Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vai guiar você, você vai agora viver uma nova história. Jesus está voltando. Volte para ele antes. Os sinais estão acontecendo. A palavra de Deus está sendo pregada. Então, dê ouvidos, dê crédito à palavra, porque nos dias de Noé profetizou, Noé falava, Deus mandou falar, profetizou ao povo que ia vir, falou ao povo que ia acontecer um grande dilúvio, falou, pregou para que eles se arrependessem e o povo achou que ele estava caduco. Portanto, Noé construiu a arca. Quando chegou o momento certo, Noé e sua família entrou na arca e foram salvos. E os que estavam zombando se arrependeram mais tarde demais. E hoje estamos vivendo também, como nos dias de Noé. A palavra de Deus está sendo pregada nas redes sociais, como está sendo agora. Está sendo pregada em todas as oportunidades. A palavra de Deus está sendo pregada na televisão, nas rádios, enfim. Está sendo pregada. E muitos estão vivendo como nos dias de Noé. Comiam, casavam e davam-se em casamento. Quando não perceberam, veio o dilúvio e levou a todos. Então, queridos, volte-se para o Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Só Ele é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Que Deus assim te abençoe.